Um oferecimento Bússola Idiomas. O que nós temos hoje aqui não veio do nada, faz parte de um processo e um processo lento. Lento, lento, lento. Então, o museu é justamente isso. Você se apaixona por algum assunto e começa a ter aquela ideia de dizer, tão bom para a gente guardar as coisas antigas. Você tem os colecionadores que guardam para si e tem os colecionadores que guardam para a comunidade. Apresentam, abrem para a comunidade. Através de um museu. Através de um museu. Olá! Estamos aqui agora, começando mais um Pode Falar em Direito, comigo Feliciano, agradecendo demais a presença de vocês que nos acompanham. Queria aqui deixar o nosso registro de que, assim, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, para a gente é muito importante. E não deixe de responder a Pod Pesquisa, não é? Que é para a gente poder conhecer vocês melhor, de alguma forma, a gente poder produzir algum conteúdo que seja do interesse de vocês que nos acompanham. Para a gente é sempre um prazer, uma honra e uma alegria tê-los conosco, sempre com a paz de Nosso Senhor nos guiando, para fazer um programa interessante que a gente possa transmitir conhecimento, cultura, aprendizado e inspiração para nossas vidas. E aqui hoje, com mais uma vez, tendo a ilustre presença, a honrosa presença do senhor José Luiz Gomes Moraes, que vem nos trazer aqui, já nos trouxe aqui no outro momento, não é? Uma história impressionante de sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória, sempre pautada no trabalho honesto, no estudo, e da sua vida, né? Desde Sobral até Fortaleza. Mas o senhor José Luiz, mais uma vez, lhe agradeço demais sua presença, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Mas, assim, nós aqui sabemos que o senhor tem algumas paixões fora essa questão do seu aspecto profissional de empreender. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez por sua presença. E conte pra gente quais são essas suas paixões, senhor José. Oh, Hã. obrigado. Eu é que agradeço a possibilidade da gente conversar, principalmente sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, Sim, que é o assunto de grande importância, não só para mim porque é um grande hobby que eu tenho e que se transformou num grande empreendimento cultural. Chama-se o Museu da Escrita. O Museu da Escrita é uma entidade sem fim lucrativo e reconhecido atualmente como de interesse público pelo Ministério da Justiça. certo. E hoje eu até digo que o Museu da Escrita não é mais nosso, é da comunidade. O museu funciona em Fortaleza, na rua Dr. Valdez Turra de 56, no Dionísio Torres. Ele está instalado lá há 12 anos, desde 2012, ininterrupto, funcionando fisicamente lá. Eu estou falando logo assim o que é. Depois nós vamos entrar em minúcias. Sim. Se contar a história, como é que ele surgiu, por quê, como é que foi, né? O nosso interesse disso, o nosso amor que nós temos por essa parte Uhum. das nossas atividades, né? Então, é assim que existe esse museu. Senhor José Luiz, o senhor meio que é o grande, assim, impulsionador do Museu da Escrita, não é? Que teve a ideia, que teve a questão de tentar difundi-lo, né? De criá-lo, de zelar por ele. Mas vamos começar do começo. Porque, assim, o nosso programa, ele tem uma capilaridade muito grande de pessoas que nos acompanham. E nem todo mundo compreende exatamente o que é a ideia de um museu e para que serve um museu. Antes de eu falar especificamente do museu, do nosso Museu da Escrita, né, Nosso museu. de Fortaleza. O que é um museu e para que serve um museu? O museu é um instrumento cultural de grande valia. Por quê? Porque ele agrega informações
de coisas passadas, sobre o passado. Hum. Porque, como muitas das crianças pensam hoje, Hã. nem tudo sempre foi computador. Nós tivemos um avanço na humanidade, no conhecimento, tá? Ao longo de passadas. O avião não foi inventado do dia para a noite. Esse avião que a gente usa para transporte Corta hoje, os ares. corta os ares, aviões gigantescos, que levam 300 pessoas, Sim. que voam 12 mil quilômetros de forma ininterrupta. Ele não nasceu assim. Fala-se no Santos Dumont. Nos Estados Unidos tem o irmão Wright, que lá eles dizem que foi quem inventou o avião. Não foi Santos Dumont, foi esse rapaz, essa família, irmãos Wright. E antes dos irmãos Wright, já tinha até em tempos pré-históricos, em tempo bíblico, tinha aquele cidadão chamado Ícaro, que colocou as asas e tentou voar. Para Sim. você ver como o sonho do voo desses grandes aviões não foi o avião grandão assim, não. Sim. O Ícaro morreu, colocou as asas de pássaro para voar, mas não funcionava, né? Porque existe uma lei física que o avião, para voar mais pesado, tem que ter. Ele ficou tão embevecido que quis ir até o sol, e a Pois é, cera que prendia as asas derreteu, e o descolou. bichinho. Exatamente. Tem essa. Eu Então, adoro a música Sonho de Ícaro do Biafra. Grande né? abraço, pessoal. Pois bem. Então, o mundo sempre avançou a passos. Sim. O que nós temos hoje aqui não veio do nada, faz parte de um processo, e um processo lento. Lento, lento, lento. Então, o museu é justamente isso. Você se apaixona por algum assunto e começa a ter aquela ideia de dizer, tão bom para a gente guardar as coisas antigas. Você tem os colecionadores que guardam para si e tem os colecionadores que guardam para a comunidade. Apresentam, abrem para a comunidade, Através de um museu. através de um museu. Ah, interessante. Então, se registram coisas do passado que representam alguma área da cultura humana, da Isso. trajetória Da humana, trajetória humana, exatamente. e assim servem de informação, de estudo para a gente compreender aquilo que a gente vive hoje. Você só pode entender como é que nós chegamos hoje, vendo a história daquele assunto, daquela atividade. Então, assim, a partir disso, a gente já pode, assim, eu já posso presumir que o senhor sempre foi alguém que gostou de história, que Sempre gostei. gostou do Era o melhor passado. aluno da história, sempre fui, em todos os níveis de estudo. E pronto. E assim, assim um amante da história do nosso passado. E o que despertou no senhor esse desejo de registrar isso para a posteridade? Porque isso é um ato de generosidade. Porque, veja, o senhor tinha o conhecimento, o senhor tinha acesso a esses dados, utensílios de outro tempo, mas ao mesmo tempo, assim, no seu coração, algo lhe soprou ao ouvido, né? No coração, no ouvido, de que, assim, olhe, as outras pessoas também devem conhecer isso, outras pessoas como você também vão se apaixonar por isso. Como foi isso? As outras pessoas precisam saber disso também, conhecer essas histórias. Porque tem muitas pessoas que não conseguem fazer o que eu fiz, Hum. porque eu me apaixonei demais. Quando você se apaixona, você se perde Hum. daquilo que você se apaixona. E eu sou um perdido com relação ao conhecimento da escrita. Especificamente da escrita. Da escrita, da escrita. Por quê? Porque o que nós temos hoje no mundo, o crescimento, tudo isso que nós temos hoje, foi juntando de pedacinho em pedacinho, através dos tempos, das informações registradas. No começo, nas paredes das cavernas, Começa exatamente nos tempos pré-históricos, com das as pinturas rupestres. pintura rupestre, a arte rupestre que eles são hoje. Hoje está todo mundo já dizendo, os estudiosos, que aquilo ali é escrita. Sim. Eles vão lá numa gruta daquela, existe uma cidade aqui no Nordeste, chamada São Raimundo Nonato, Piauí. no Piauí Velho, Querido que Piauí. querido Piauí, onde existe o Museu do Homem Americano. Legal. Lá é uma coisa extraordinária. E lá é um dos maiores parques de escritura rupestre do Brasil. Que legal. É uma coisa extraordinária. Inclusive, quem
administra lá há muitos anos, que conseguiu montar esse museu lá a muito custo, é uma francesa. Foi, Não, não foi uma brasileira, não né? foi uma A brasileira, foi uma gente, francesa. a gente não tem essa cultura, né, seu Nós José? temos algum De problema. valorizar Eu museus. não sei bem, eu não entendi ainda, mas eu acho que nós estamos avançando, sabe? Estamos, né? É porque nós moramos num país Muito jovem, né? tropical, tropical. Nem tropical, é mais quente ainda, né? Principalmente no sertão do É, Ceará, no Nordeste. exatamente. Então a gente tem uma cultura com coisas mais efetivas, né? Mais Mais imediatas. imediata, festas, praia, esse tipo de Futebol, são futebol, esses prazeres, assim, imediatos, né? imediatos. Então, essa parte mais lúdica, mais do conhecimento, a gente não chegou lá ainda, mas nós estamos avançando. Sim. Olha, entre esse museu, a frequência hoje é de uma geração recente, geração nova, crianças de colégio. Sim. Mas vamos já chegar lá nessa parte. Então, o museu, ele começou o seguinte: eu sempre gostei de mecânica. Gostava de desmanchar coisa, de consertar coisa. Ainda hoje eu tenho essa tendência de restauração. Certo. Eu faço tudo isso manual. É tanto que a minha impressão digital hoje, quando eu preciso usar, ela não está mais servindo porque ela está desgastando, que eu trabalho muito com ferramentas, que eu gosto de restaurar coisas. Certo. Eu tenho trazido aqui material da escrita dos Estados Unidos, da Europa. E quando chega aqui, eu desmonto tudo e eu mesmo vou fazer, porque não tem quem faça. Então isso já é uma informação muito relevante. O nosso Museu da Escrita, ele tem um acervo vindo da Europa e dos Estados Unidos da América do Norte. Da Argentina tem muita coisa, porque nós temos muita coisa aqui também no Brasil, mas nós não temos nada comparado ao Velho Mundo. Sim. Porque eles lá, eles evoluíram primeiro do que a gente. Sim. Os Estados Unidos também. Você vê o seguinte, na década de 30, nos Estados Unidos, toda casa já tinha uma geladeira. Na minha cidade, lá em Sobral, de onde eu sou, em 1960, a gente sabia que as pessoas tinham geladeira em casa. Então, assim, eles cresceram primeiro do que nós, então eles produziram muita coisa e tem muito coisa antiga. Você vê aqueles guardadores de ferro velho, que são coisas extraordinárias aí da Europa e dos Estados Unidos, é coisa bacana. Eu já fiz muita viagem para lá atrás de cacareco. Eu chamo de cacareco, a minha mulher diz que cacareco, rapaz, isso aqui é arte, é cultura. Eu não sei, mas é para os íntimos, é para nós aqui. É uma forma carinhosa, né? Forma carinhosa. Chamar o acervo. Chamar o acervo. Então, eu comecei a me interessar por máquina de escrever. Eu sou de origem de banco, trabalhava em banco, em máquina de escrever, máquina de calcular. O principal do ofício, né? Era uma máquina de escrever. E quando eu comecei, as máquinas que o banco não queria mais e tal, estava muito estragado, e às vezes fazia um leilão, às vezes o gerente, então, leva para ti essa máquina, vamos comprar a máquina nova aí. E eu juntei as máquinas. Achava bom, olhava as máquinas e tal. Fui juntando lá em casa as máquinas. Quando foi um belo dia, uma pessoa dos Correios, uma senhora, me conhecia e disse que os Correios ia fazer uma exposição lá de filatelia e estava atrás de expositores de alguma coisa e sabia que eu tinha máquina de escrever, isso eu não queria colocar lá. Aí eu digo, trabalhoso, mas eu vou levar. Aí foi lá no Praia Centro Hotel. Sim. Aí eu levei umas 12, 14 máquinas mais antigas, já que eu tinha umas coisas diferentes. E fez muito sucesso. Que legal. Todo mundo, o pessoal, máquina de escrever, o computador já tinha entrado. Sim. Já estava funcionando e tal, o pessoal já estava achando máquina uma coisa obsoleta, né? Aí passou a exposição, eu recolhi as máquinas. Quando foi um dia, eu digo, essa máquina. Aí eu comecei a juntar coisas ligadas à máquina de escrever, fita, grampeador antigo, não sei Material o quê. de escritório. Material de escritório. Aí eu digo, rapaz, eu bem que podia era botar um museu. Que legal. Isso há uns 20 anos atrás. Aí eu comecei a garimpar coisas que tinham ligação com a escrita. Sim. E me lembrei, eu vou contar a história da escrita, a passos largos, né? Porque a escrita, ela não começou aqui do Oriente Médio, lá no Iraque, né? O Tigre e Eufrates. Ali foi que começou a escrita efetiva, né? E você consegue ler, conseguiram uma forma de ler a escrita cuneiforme.
que eles faziam lá, e tem história, eles contam tudo lá, e tem já bibliotecas no mundo só de escrita cuneiforme, tabletes de argila. Sim. Ela não nasceu já ali pronta, não. Antes dos babilônios, que foram um dos criadores dessa tipo de escrita, já outros já tinham uns prenúncios disso aí. Depois o Egito começou a fazer os hieróglifos, né? E daí foram os 2 primeiros pontos de escrita. Aí eu digo: "Eu vou fazer o museu e vou começar desde a pré-história". Aí foi que a gente tentou montar esse museu, tentou não, montou esse museu mais simplificado, né, Sim. que ele hoje tem 3.600 peças aproximadamente. O nosso Museu da Escrita, O nosso Museu da Escrita. 3.600 peças. É muita coisa É para muita ver, coisa, hein? é muita coisa para ver. Se você for olhar em minúcias, você vai passar o dia todo. E todas elas com a descrição. Todas elas com descrição, dizendo o que que é. Não é o Museu da Escrita não é um museu personalístico, que homenageia pessoas, não é, Sim. né. Isso aqui pertenceu a fulano, isso aqui foi não, isso aqui não tem. Nós temos lá as peças Sim. para as suas funções. Uma pena de escrever antiga, com pena de A inteligência humana, ele prestigia a inteligência humana exatamente, e o não progresso da nossa inteligência. exatamente. Então, a escrita nasceu nesses parques pré-históricos, você está lá escrito, anotado, feito desenho de cobra, de gente, de animais, de tudo. O Aham, que caracteriza o que que tinha naquela época do mundo, né? Uma aham. informação, o cara vai lá, tinha esses cavalinhos aqui. Esse cara desenhava, tem essas formiguinhas, tem não sei o quê. Aquilo é o quê? Uma informação que está sendo traduzida para você hoje. Sim. Porque se não existisse nada daquilo, você não sabia o que é que tinha naquela época. O que é que Né? o povo fazia, o que é que o povo É, via, né? Você podia ir, o paleontólogo, ir lá explorar lá algumas reservas de E fazer especulações. especulações, mas transmitir aquilo, olhar, porque a função de ler, a gente nunca tentou para isso. Hum, Mas você olha para cá e diz: pode falar em direito. Quando você olha, você já sabe o que é. Você não precisa gastar energia com isso. aham. Você vai ali, tem uma placa farmácia. Aí você sabe, aqui vende remédio. Facilita o Vo- conhecimento, né? Você não precisa se esforçar para isso. É um ato que você faz como respirar a leitura. Sim. Aí você passa para o seu cérebro, ele analisa e faz aquelas deduções que você acha que é razoável, né? Dentro da sua mentalidade, da sua concepção. Não, assim, e existem hoje, né? Acredito que devam existir, né? Formas de escrita que ainda estejam sendo estudadas, né? Tem. Sobre o que é que vai significar, que assim, Tem muitas que são indecifráveis ainda, né? eu fico imaginando a sorte que a gente teve, né, com aquela pedra Rosetta, né? Pedra Roseta, exatamente. Foi lá no Assim, Egito, Napoleão trouxe lá. o Alexandre dominou o Egito, ele grego, macedônio, não é? Botou um general dele lá, que ia ser o avô da Cleópatra, para ser o dono do Egito. Mas respeitando a cultura local, ele preservou a questão dos hieróglifos, mas também mandou traduzir tudo para o grego. E foi graças a essa tradução para o grego que a gente pôde entender como funcionava o hieróglifo, porque o pessoal conhecia o grego e a partir do grego passou a compreender lá aqueles desenhozinhos, aqueles lobos, daqueles bichos. Que Exatamente. coisa espetacular, A né? Pedra da Roseta ela foi decifrada porque ela estava escrita em 3 línguas, né? No Sim. grego, no Demócrito, que é uma escritura, uma escrita também Antiga. egípcia, né? E o hieróglifo egípcio. Que Então, os espetacular. caras foram o Champollion, né? Que Sim. foi o sábio francês, que foi com Napoleão para lá, e quando eles foram, levaram isso para a França, carregaram tudo e tá aí. E foi bom, porque ele decifrou e depois você conseguiu entender tudo que era a cultura egípcia. Sim. Né? Isso é espetacular. É extraordinário essas coisas, né, rapaz? Assim, você, se for refletir sobre isso, A gente fica imaginando, né, seu José Luiz, a questão lá daquele, dizem que teve um incêndio lá em Alexandria, né, numa foi que biblioteca, queimou a biblioteca dela. né, assim, imagine o conhecimento que devia O que estar foi ali, embora naquilo ali, que a gente, exatamente, extraordinário. Olha, outra coisa terrível que aconteceu. aqui no Brasil, não Não, foi? aqui no Brasil não. No México. No México. No México. Quando o Fernão Cortés chegou no México, eles conseguiram, né, tomar a cidade dos maias. Sim. E depois que eles se apropriaram de tudo que tinha lá de ouro e tal, eles mandaram incendiar toda a escrita maia. Minha Nossa Senhora. Hoje só existem 4 pequenos livretos que estão espalhados na Europa com escrita maia. Um deles, inclusive, é o Códice de Dresden, que está numa biblioteca lá em Dresden, na Alemanha. Hoje nós temos muito pouca informação da cultura maia porque
os espanhóis, quando chegaram lá, para não deixar a cultura, algum resquício de cultura maia, tocaram fogo, incendiaram tudo que eles tinham Um sobre cultura e informação. uma estupidez, não é, no sentido de querer achar que a outra cultura é inferior e por isso pode ser destruída. Exatamente Quando o que pode aconteceu. perceber que qualquer forma de conhecimento é bem-vinda e sempre vai agregar Exatamente. utilidade para todo Mas o mundo. povo naquela época era uma coisa esquisita, diferente, né? Sim, Apesar deles serem a maior civilização conhecida, mas quando eles chegaram do México e do Peru, lá no Zica, eles viram que tinha uma cultura também muito avançada, muito avançada. assim, pode até ter se incomodado em ver aquelas pessoas que eles Exatamente. entendiam como Que atrasadas. tinham conhecimento sobre sol, sobre lua, Sim, sobre tempo, sobre relógio, sobre tudo. é verdade. E eu não sei, alguma coisa aconteceu que eles mandaram destruir tudo. Então ficaram esses 4 boletins, livretos informativos lá, que tá um na Espanha, um na Alemanha, outro na Holanda e outro não sei onde. Sei. Pois bem, mas vamos voltar aqui o Pronto. museu. Pois bem, aí o que que aconteceu? Aí eu digo: "Eu vou fazer um museu". A minha mulher muito me incentivou sobre isso. "Você gosta e tal, faça um museu". E a gente sempre teve um projeto, um plano de fazer um museu, uma coisa já bem avançada, grande, do espaço. Mas na época a gente não quis investir muito em recurso, porque a gente, não, vamos com calma, porque a gente tem que ver primeiro, né, como é que nós vamos ficar e tal. E nós tínhamos uma casa da família que funciona na rua Valdeir Estudo 56, uma casa de 480 metros quadrados. Certo. E essa casa, a minha mulher disse: "Por que você não faz esse museu logo dessa casa aí? Nessa altura já tinha um acervo grande, né? Aham. Porque se você for demorar muito, termina a coisa passando e o tempo vai urgindo". Só uma curiosidade, o senhor guardava esse acervo aonde? Na sua casa mesmo? Eu guardava esse acervo, eu tinha um galpão lá Ah, na Aguanhambi, ali sim, numa ruazinha lá atrás do Colégio Pia Marta. certo. Ainda tem esse galpão que eu guardo cacareco lá, coisas, né? Aham, Porque tinha máquina tipográfica antiga, legal. muita coisa pesada e tal. Aí eu tinha esse galpão e eu guardava tudo lá. Aham. E a minha mulher: "Você devia fazer logo esse museu dessa casa. Pelo menos você já começa, porque de repente o tempo passa, as dificuldades, ninguém sabe". E nós montamos esse museu lá em novembro, em outubro, não, em setembro de 2012. Inauguramos lá tudinho. E foi muito badalado na época. E aí nós direcionamos esse museu para os colégios. Ai, que E legal. hoje, os colégios hoje frequentam, as crianças vão fazer aula de campo lá e tudinho. Só que o espaço lá é pequeno. Nós temos Hum. 17 salas, mas são salas que foram adaptadas, né? É, com muita gente dentro para se Dá, locomover. você coloca 30, duas turmas de 30 garotos e fica muito confuso, Aham. né? E quando foi há uns 3 anos atrás, eu sempre tinha o sonho de transformar num centro cultural, né? Mas não um museu, é um centro cultural de entretenimento. Que legal. Aí nós tivemos a possibilidade de comprar um terreno lá no Porto das Dunas, um terreno bonito, No Aquiraz, no em Ceará, Aquiraz, perto de Fortaleza. exatamente, fiz a Fortaleza. E lá é uma região onde está estabelecida também a Foz do Rio Pacuti. É uma área de preservação ambiental, nós estamos fazendo ele em cima de uma duna lá, Sim, conseguimos uma liberação, por se tratar de um instrumento culturais, sim. da Prefeitura do Aquiraz. E estamos lá em andamento a obra, já está bem avançado. Que legal. Então tem um projeto de mudar o Museu da Escrita para o Porto das Dunas. E esses próximos 2 anos nós vamos fazer isso. Ah, Vamos interessante. transferir para lá, eu acho que até menos, né? Porque está bem avançado já, são 2.600 metros de área construída, uma área total de 10.000 metros quadrados. Vamos ter Legal. espaço lá para festa de criança, para parque, para tudo. Ah, que legal. Pois é, aí voltando aqui o museu que ele está hoje, físico, Sim, ele tenta mostrar o surgimento e a evolução da escrita, sim. começando com a gruta, uma gruta pré-histórica, com a família de pré-histórico. É como eu lhe digo, o destino, a natureza, é sempre assim. O que é que nós temos lá? Nós temos uma família, tem um caçador, que faz a manutenção da família, o provedor, 2 provedores, a mulher, um garoto e um artista. O artista é o que está lá pintando Sim, o que nós chamamos hoje de pintura rupestre ou arte rupestre, entendi. Está retratando o que era a vida o que naquele era tempo. a vida daquele tempo. Então eu mandei uma correspondência lá para o Museu do Homem Americano, a dona Neide Guidon, que
que é a diretora do Museu Em São Raimundo Sul-Americano. Nonato. São Raimundo Nonato, lá do Piauí, é uma francesa. E ela me mandou um bocado de informação, tá, do negócio. Eu ainda vou lá, porque uma coisa ou outra se termina no indo. E ela me mandou um livro Que de legal. tudo e tal. E a gente fez lá um desenho parecido com esse lá, baseado lá nisso. Nós vamos fazer uma gruta de pedra verdadeira, nós Sim. estamos fazendo lá. E vai ser em campo aberto, você vai entrar no museu, vai sair do museu primeiro, sem ver nada dentro do museu. Vai Aham. fazer um périplo Sim. pela gruta, pela pirâmide e pelo templo grego-romano, mostrando a escrita dentro de cada um deles. Depois você entra no Museu Moderno, que é a partir da prensa de Gutenberg. Que legal. Mas hoje em dia o Museu da Escrita está na rua. Valdez Turdati, 56, Dionísio Torres. Ouviu aí, meu diretor? Coloca aqui, meu diretor. Pois é, E tem horário de funcionamento? Como tem. é que Ele é? funciona de 9 às 13 horas. Certo. Isto aberto diariamente. Agora, quando são grupos, eles podem agendar no segundo expediente, a partir das Ah, 13 horas. que legal. Porque aí de manhã vai as pessoas mais avulsas, que o espaço, como eu lhe falei, não é tão grande. Sim, sim. E durante a tarde pode ir grupo de colégio. E as peças, o acervo? Assim, quais seriam assim os exemplos que o senhor poderia, né, nos dizer? Olha, nós temos uma coleção de máquinas tipográficas. Desde 1880 até agora 1960, 70. Nós temos lá também uma coleção de tabloides da escrita cuneiforme. É mesmo? Temos peças originais e réplicas. De onde? Lá do Iraque? do Iraque. Que massa. Só que isso tudo vai ser ampliado, porque a gente colocou lá o que cabia o espaço. O outro vai ser tudo isso muito mais avantajado, com muito mais peças, né? Sim. Peças originais. Nós temos lá também uma coleção de máquina de escrever desde 1875 até o ano 2020, praticamente, que ainda tem a máquina, 2015 por aí, ainda tinha máquina de escrever. Tinha gente que tinha, né, um apego pela máquina de escrever, Ah, né? não, mas Ainda tem, né? você sabe que tem alguns advogados que ainda usam máquina de escrever. Um dia você viu uma matéria comum que eles não, minha máquina de escrever eu não vejo. O computador, não, o computador pode ser muito bom e tal. Agora tem uma história muito interessante, Hum. assim, porque nós temos umas máquinas de escrever que são para as crianças, né? Sim. Eles vão lá e a monitora pega um garoto, põe na máquina, põe um papel e diz, olha, porque eu não sei se você sabe, mas o teclado da máquina de escrever é o mesmo do computador. Desde 1910, esse teclado que existe na máquina de escrever, desde 1910 para cá, é o mesmo, nunca mudou. Curity. É uma coisa tão boa, que não conseguiram mudar até hoje. Ficou, né? Ficou, terminou sendo A ele. sequência, A né? sequência tudo. Então, o garoto sentou lá, um deles, né? Aí a moça disse, bote seu nome daqui, as letrinhas igual a do computador. Ele botou assim o dedo, foi pouco, né? Porque você Tem tem que que usar bater com força. mais força. E ele deu a dedada, pá, teclou lá e apareceu a letra do nome dele, a Rodrigo R. Hum. Ele olhou assim e disse, mas é melhor que computador, porque já sai impresso. Já sai impresso. Verdade. Porque geralmente o computador você digita e vai imprimir, né? É, Lá não precisa esse negócio de imprimir, já é, sai impresso. é verdade. O É, raciocínio foi dele uma coisa assim perfeito. extraordinária, porque Espontaneamente o ele sujeito percebeu. compara tudo com o computador hoje, né? É. Então a gente tem assim uma série de peças. Lá nós temos uma coleção de canetas, lapiseiras, grafites, lápis antigo, grampeadores antigos, tudo que tem uma relação com a escrita, nós temos lá. Grampeador, apontador de lápis. Nós temos apontador de lápis lá, coisas geniais, que você não acredita que foi feita há 150 anos atrás, um afiador de lápis, né? Porque Sim. lá é para usar lápis. Então, assim, tudo a gente tem, nós temos essas, tipo assim, mostrando pergaminhos. Sim. Temos lá uns monges copistas, né, Sim. que eles estão lá escrevendo, lá, né, simulando a escrita. Sim. E essas coisas a gente vai colocando numa ordem de evolução. Eu disse, começa com a gruta pré-histórica, depois tem o egípcio, depois tem a escrita cuneiforme,
Depois tem uma escrita lá que foi feita na Ásia, lá que era feita em palha de palmeira, no Sudeste Asiático. Aí vai crescendo. Nós temos uma coleção de 36 bíblias, cada uma numa língua diferente. Que massa. E aí vai, é uma série de coisinhas, coleções de carteira de identidade. Nós temos uma coleção de títulos de eleitor dentro do Império, Hum. né? Uma coisa assim, meio... Senhor José Luiz, e o futuro da escrita? O senhor, como um apaixonado por esse conhecimento, por esses registros, como é que o senhor imagina como vai ser daqui a uns 20, 30 anos, 50 anos? 50, 100 anos, né? Pois é, o senhor acha que ela vai desaparecer? Não, Como que o senhor... eu acho que escrita não desaparece, ela pode ter outras modalidades de utilização. Sim, Eu não sei se você sabe que há 50, 60 anos atrás, 60 anos, eu acho que por aí, foi criada uma língua chamada Esperanto. sim, Essa língua, a escrita, usa o alfabeto. Porque a questão é o seguinte: você tem os alfabetos, né? sim. Os alfabetos começaram vindo o que deu origem à nossa escrita hoje, a ocidental, a escrita latina, que é desse alfabeto que nós temos aí, Hum. ela veio lá do Oriente Médio. Foi para os gregos melhoraram, fizeram o grego, depois foi para a Europa, os romanos pegaram e fizeram o latim, Aham. o latim desdobrou, Fez várias fez línguas, lá né? várias línguas, aquelas línguas que nós chamávamos de língua latina, o italiano, o francês, o espanhol, sei lá, o romeno, tem uma série delas lá. E daí, mas nós temos esse alfabeto latino hoje, que esse aqui não pode desaparecer, não tem como desaparecer, né? não tem como É uma desaparecer. base que pode sempre se aperfeiçoar. Existe, por exemplo, a língua portuguesa, ela tem aí o grupo de países da língua portuguesa. Sim, Vez outra, lusofônicos. vez outra, eles se reúnem aí, os especialistas, o pessoal que estuda e tal, não, vamos fazer uma reforma. Sim. Então, a última reforma que foi feita, criaram algumas alterações aí, formalmente tem que ser seguido esse tipo de Aham. alteração, mas nem sempre é por quê? Porque as nossas gerações anteriores não se adaptaram a ela. Pode ser que essas mais jovens vão se adaptar, mas elas não estão sendo nem ensinadas. Não, e essa Alterações de palavras, que junta palavras, separa por hífen, não tem sei o hífen, quê. não tem acento, não tem, né? Exatamente. Então tem algumas coisas que elas podem até alterar, porque esse português de hoje que nós temos, na verdade, há 300 anos atrás, 500 anos atrás, você pega a carta de Pera de Cambia, é um negócio que você não consegue nem ler. Mais complicado, Mais né? complicado. E ela chegou nesse ponto e a gente lê hoje. Não, e a gente vê assim, nós nordestinos, né? Nós falamos um dialeto específico, né? O pessoal do sul fala outro. Assim, no Brasil, que é um dos países desse grupo, ele tem várias diretrizes dentro do seu território, com algum vocabulário ou outro diferente, né? Você vai conversar com uma pessoa de outra região aí, você sente, né, a diferença, Sim. sotaque, também alguns termos, né, porque são Expressões, né? expressões regionalísticas, né? Ó o MEI, aperta o piloto, ele não sabe o não que é sabe isso. o que é isso. Tu vai instruir isso, homem, né? Olha, nós temos aqui hoje o pessoal está fazendo aí uns dicionáriozinhos do Cearense. misturado com outra língua. É até engraçado, É engraçado. Então, você vai se acostumando. E Você quando vai a se gente vê o acostumando. contexto, né, assim, essa coisa tão espetacular, se a gente tem uma base linguística, quando a gente vê qualquer tipo de coisa, num determinado contexto, a gente consegue já deduzir alguma coisa pela capacidade inata que todo mundo tem de compreender, de procurar entender qualquer coisa. E eu observo que a gente, hoje aqui, né, nós estamos registrando uma nova forma, não vou dizer de escrita, né, mas de registro de palavras e de conhecimento. Que hoje a internet, a questão audiovisual, meio que tá meio se fazendo preponderar em face daquilo que é registrado à mão, né, ou reduzido a termo, como se fazia antigamente. E assim, como é que o senhor vê essa questão também do audiovisual, não vou dizer em comparação, mas também em apoio à escrita como forma de registrar conhecimento e cultura? Nós não podemos negar. A minha geração sofre mais com isso. Sim. A sua sofre menos. E a do seu filho vai sofrer muito menos, mas isso aqui é uma coisa que vem para ficar. Não tem como mudar isso aí. Você vê simplesmente o seguinte:
Vamos fazer aqui um paradoxo aqui, bem rápido. Hã. Hoje eu não digo assim, você vai hoje para onde? C. Basta botar o C, você vai para onde? É. Tem muita gente que escreve aí na internet, nessas correspondências do WhatsApp, a palavra TB também, não sei o que, aquele, né? Umas abreviações. Vai reduzindo tudo e você entende. Quando eu digo assim, você vai para onde na noite? C. Aham. Você sabe o que é C? É Vossa Mercedes. Olha aí. Quando era no tempo do Império Português ainda, do ano de 1500, 1400, você escrevia Vossa Mercê. Depois passou para... Era Vossa Mercedes. Aí passou para Vossa Mercê. Depois passou para você. Depois passou para C. Então, assim, você vai reduzindo e você usa isso como se fosse uma coisa normal. Então, hoje o audiovisual, como informação, como meio de registro de informação, ele vai ter que ficar. Não, Vai ó, ter que ficar. quando eu comecei a fazer audiência, José Luiz, eu achava interessante, porque as audiências eram muito demoradas. Hum. Porque tudo que era dito tinha que ser reduzido a termo, não é? O serventuário que trabalhava ao lado do magistrado, tudo que se alguém falava, respondia, tal, ele tanto tinha que digitar a pergunta, digitar a resposta. Ao final, todo mundo lia para saber se era aquilo mesmo que tinha sido dito, se não era. Não, tá errado, corrija isso, papapá. Então, assim, era uma formalidade muito grande para que aquela escrita, que depois ia ser impressa, ficasse fiel àquilo que foi a audiência judicial. Aí, hoje em dia, não, faz tudo no audiovisual, que quem for pôde que se quebre Não depois. tem como você depois resmungar. Tá aqui, você disse. Tá aqui. E vai atrás depois lá, olha no vídeo, minuto tal, né? Assim, é a evolução, É né? a evolução, é o futebol, até o futebol. Hoje tem o Sim. PRV, O VAR. o VAR. VAR. O VAR, é. Você vai lá, tem um lance lá, não, tá em dúvida, tal. Chama ali, ó, bota aí para verificar. Então, essas coisas, isso é informação. É verdade. Informação, isso não tem como alterar. Então, o caminho vai ser esse aí. E com novas mudanças que ninguém sabe bem como é que vai acontecer. Que interessante, senhor Dez. E senhor José Luiz, assim, nessa sua trajetória, o senhor fez o acervo com várias viagens, o senhor, assim, construiu um museu. Em algum momento o senhor fraquejou? O senhor sempre esteve animado com isso? Como foi sua mentalidade? Olha, quando você gosta de uma coisa, você não emburece, não. Eu sempre digo assim, rapaz, não embureça. Embureceu, tá morto. Então, se você gosta de uma coisa, vai fazer uma coisa, ou precisa, às vezes você nem gosta muito, mas precisa, você faz. Se esmorecer, não vai. Mas eu dizia assim, quando a gente chegava de viagem, eu via mulher, eu viajava muito com um casal, um amigo, meu cunhado. Meu cunhado, a mulher dele, que é a irmã da minha mulher, e a gente passou muito tempo, todos os anos a gente viajava. Nós viajamos até mais de uma vez por ano. Aí eu andei lá da Portugal, tem uma feira chamada Feira da Ladra. Fica em Lisboa. Olha, o que tem, eu não sei nem qual é o nome dessa razão, se foi que alguém roubou alguma coisa lá, mas é a Feira da Ladra. E é de domingo e tem um movimento grande, tudo que é de coisa antiga, tem coisas, tudo que você imagina. Só quer ser a Feira da Parangaba, né? A Feira da A Feira da Parangaba, exatamente. Aí tem a Mercado da Pulga lá em Paris também, que eu andava muito lá. Tem a feira, também uma feira lá em Madrid, eu andava muito nessa feira, do Rastro. Tem uma feira também que essa é muito conhecida dos brasileiros aqui em Buenos Aires, que também tem muita coisa. E tudo o senhor comprava alguma coisa? Não, eu só viajava para ir. O pessoal queria ir para shopping, eu digo, não, eu vou para Feira Velha de Cacareco. De Cacareco. Eu adorava aquele negócio. Então hoje eu gosto. Eu vou lá. Aqui tem uma feira ali besta do Ceterum, dia de sábado. Sim. Tem até um primo meu que ele é bem gerente lá dessa feira. E às vezes eu vou lá e encontro com ele. Mas é uma coisa, questão cultural. Senhor José Luiz, e assim, qual recado o senhor gostaria de deixar para as pessoas que nos acompanham sobre o Museu da Escrita, sobre a importância da história? O que é que o senhor gostaria aqui de deixar de registros como considerações finais já desse nosso episódio? É uma pena, a conversa estava tão boa. Mas calma. Não, mas nós podemos fazer um episódio para cada objeto do acervo. Vamos fazer isso futuramente. Não, porque isso daí é importante. Nós vamos fazer uma coisa mais específica, com sua gentileza, pra né? gente é uma alegria. Mas é o seguinte, olha, na verdade, assim, a nossa mensagem é uma mensagem de as pessoas. Primeira coisa, visitem o museu.
Sim, Vamos conhecer o museu para você ver como é uma coisa extraordinária. Tentem ver os objetos, o que as pessoas fizeram antigamente para nós, sim. que nós não damos valor, né? Pois é. Porque aquilo tudo é uma história, aquilo vem contando como é qualquer coisa que nós temos hoje, ela não foi feita hoje não, ela foi começada há 400, E 500, com muito 800 anos, esforço, com né? muito esforço. Não foi feita. Olha, hoje põe na máquina, como faz na China, põe na máquina aqui e sai tudo pro outro lado. Não foi É, assim não. Isso aqui já é o avanço por causa das informações que vieram da época. sim, Então, tentem entender as coisas, como elas foram feitas, a sim, história, não só do Museu da Escrita, mas de todas as outras coisas que foram criadas, né? sim, Isso é muito importante. Nós tivemos passados nossos antecessores que se esforçaram muito para nos dar esse conforto hoje de vida. sim. Então vamos conhecer o que eles fizeram, Valorizar, respeitar, né? valorizar, respeitar tudo isso. Não vamos conseguir achar que tudo isso aqui, museu, é um buraco todo cheio de poeira que a gente espirra dentro. Sim. Senhor José, olha, assim, eu acho muito legal esse nosso episódio e o senhor tratar desse tema, porque o senhor nos serve de exemplo de um ato de amor, de carinho, de atenção, de generosidade com as gerações futuras. Porque graças a pessoas como o senhor é que a história permanece sendo contada adequadamente e sendo contada com carinho, com zelo, com cuidado. Assim, essa empolgação do senhor em querer deixar para a posteridade toda a trajetória humana da cultura nesse aspecto da escrita, é um presente que o senhor deixa que vai eternizar na vida das pessoas esse conhecimento tão relevante para que a gente possa continuar produzindo conhecimento e fazer o mundo cada vez melhor. Como é mesmo o nome do museu? Museu da Escrita. E tem o nome de uma professora. Museu da Escrita, que homenageia a professora Maria Isaúita Gomes Moraes. Olhe, muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez, senhor José Luiz. Vamos ter mais episódios em outros momentos para a gente tratar de outros assuntos. Para a gente foi uma grande honra ter o senhor aqui conosco e dedicamos hoje o programa à professora Maria Isaurita Gomes Moraes. Muito obrigado. Olha, eu fico muito feliz por ter recebido esse convite, ter podido falar sobre o Museu da Escrita, que, modéstia à parte, é um grande centro cultural de conhecimento. A honra é Né, toda nossa, e eu José. fico feliz e agradeço a você por isso. Para a gente foi um prazer. Amigos, amigas, muito obrigado também pela presença de vocês. É uma grande honra contar com o apoio, com a audiência, enfim, para a gente assim, é uma coisa que nos motiva a tentar fazer sempre esse trabalho de transmitir conteúdo e conhecimento sempre com uma coisa boa para os corações de todos. Que a paz do nosso mestre esteja sempre com todos nós, fica sempre com Deus. Grande abraço.